Bom dia, meu povo! Boa sexta-feira pra vocês, hein? Eu sei que eu tô com uma cor engraçada e eu já explico pra vocês antes de começar o vídeo. É porque eu esqueci de trazer a minha luz, meu foco, e tem duas telas aqui da ilha de edição da TNT que estão ligadas com fundo de tela rosa. Então eu fico com essa cor engraçada para falar com vocês da grande classificação do Palmeiras sobre a LDU, a final que todo mundo esperava, não que todo mundo queria, mas que a final que todo mundo esperava pelo poderio de Palmeiras e Flamengo nos últimos anos. Vai acontecer um grandíssimo tira-teima entre essas duas equipes, essa rivalidade moderna do futebol brasileiro e sul-americano, dois clubes que com muitos méritos próprios conseguiram construir os seus caminhos para chegar a mais uma final da Libertadores da América. A façanha do Palmeiras, eu acho que uma façanha contra a LDU, não era nada fácil pelo histórico. O Palmeiras nunca tinha revertido uma desvantagem assim na Libertadores, ninguém nunca tinha revertido um 0-3 no primeiro jogo da Libertadores. Foi a primeira vez que isso aconteceu na história do torneio. A LDU, esse ano fora de casa, tinha uma média de gols de menos de um por partida. Não é um time que vai muito bem em casa, mas que só toma porrada fora. A LDU não é isso, não era isso. Tinha 24 jogos como visitante em 2025 e 22 gols sofridos. Nos últimos 3 anos, só uma derrota da LDU fora de casa por 3 ou mais gols de diferença. E nessa temporada já tinha tido bons jogos fora de casa, contra Botafogo, contra São Paulo. A gente via que a LDU era um time que saía e que não se assustava, né? Porque a sensação que dá é que um time que vai muito bem na altitude, sai da altitude e não sabe fazer mais nada e vai simplesmente para apanhar, e não era o caso da LDU. O Abel Ferreira ele muda a forma do Palmeiras jogar. Eu acho que é um time muito corajoso. Acho que não vai ser o time, por mais que faça uma grande atuação, o time que vai ser utilizado daqui para frente. Acho que era uma circunstância, foi circunstancial a escalação dele, com 3 zagueiros, com o Sousa bem aberto por um lado, com o Alan bem aberto pelo outro, o Andrés Pereira praticamente sozinho no meio-campo, com Piquerez e Maurício ajudando esses pontas bem abertos do Palmeiras, e lá por dentro o Vitor Roque e o Flaco Lopes. O Piquerez até recebia a bola um pouco mais recuado do que o Maurício, que ficava mais perto dos atacantes. E os 3 zagueiros, né? O Fux, o Murilo e o Gustavo Gomes, com uma grande saída de bola pela direita com o Fux e os outros mais ajudando o Murilo pela esquerda e o Gustavo Gomes na faixa central. Eu acho que é circunstancial porque precisava fazer 4 gols, porque é um time que normalmente vai ficar muito exposto, que precisava, já que estava muito exposto, recuperar a bola o mais longe do seu gol possível, porque não tinha muitos marcadores específicos perto da sua área, e entrou com uma postura muito boa, com uma motivação imensa, a capacidade do Palmeiras de correr e de continuar correndo durante todo o jogo. A jogada do 4º gol, por exemplo, o Alan faz uma jogada no minuto 80, de sair driblando, de segurar a bola, de voltar a driblar, uma jogada que desgasta muito um jogador e que um jogador muito desgastado normalmente não consegue fazer, e ele conseguiu fazer aquela grande jogada. Então acho que o Abel mostrou mais uma vez repertório. Eu fico, e agora que eu estou vendo mais de perto, impressionado com a capacidade do Abel de montar e de remontar e de remontar, dele se reinventar no Palmeiras. Eu lembro que no final de agosto, no início de setembro, num dos Beckler Responde, eu respondi achando que era fim da linha para o Abel no Palmeiras. Me parecia que 2025 ele estava muito cansado, ele vivia uma fase, o Palmeiras tinha acabado de ser eliminado pelo Corinthians e tal, o time não estava bem, ele não estava bem, as declarações, as entrevistas dele estavam muito ásperas, de muito cansaço, estava sem energia, o time também. Tinha acabado de perder o Richard Rios e o Estevão, ele reencontra o time depois, com Flaco, com Vitor Roque na frente, com o Andrés chegando, e ele reencontra o time mais uma vez para vencer a LDU. Acho que ele tem uma capacidade de dominar o vestiário, de dominar o clube, de todo mundo comprar a ideia dele, de todo mundo entender o que ele quer fazer, tanto as ideias táticas como também a energia, que um técnico depois de 5 anos no clube consegue construir, isso não se constrói da noite para o dia. Eu não gosto da brincadeira ou da simplificação do pacto do Palmeiras, do pacto do Abel, assim como eu já disse aqui várias vezes também que eu não gosto quando se fala isso do Real Madrid, né? Porque eu acho que isso simplifica demais e isso tira o mérito de quem está trabalhando, né? Na semana passada o Abel tinha respondido sobre isso e eu acho que ele está correto. Quando você fala de pacto, parece que os caras estão treinando mal, fazendo qualquer coisa, jogando de qualquer jeito, mas tem algo sobrenatural que vai fazer eles ganhar os jogos difíceis. E quando você vê que o time mudou 4 peças em relação ao jogo de Quito, que eu também não acho que a escalação tenha sido errada,
mas que mudou 4 peças em relação ao jogo de Quito, que mudou a postura, que pressionou muito, que pressionou bem. Palmeiras atacou bem. O primeiro gol, por exemplo, sai de um cruzamento pela direita. No segundo tempo tem uma cabeçada do Flaco que o goleiro pega, que é um cruzamento pela esquerda. O segundo gol sai de bola parada. O terceiro gol do Palmeiras sai de uma jogada que o Palmeiras liga rápido. O quarto é de jogada individual. O Palmeiras, de todas as formas, atacou bem a LDU. Recuperou bola, muita bola no campo de ataque. Circulou a bola muito rápido para desarmar a defesa da LDU. Enfim, o time que está fazendo tudo bem não pode ser pacto. Não é gol de sorte. Não é acaso que o Palmeiras precisou contar com a sorte para vencer a LDU. Foi só futebol bem jogado. Eu só vou fazer um parênteses muito curto, porque eu não acho que a escalação tenha sido errada no jogo de Quito, porque era uma escalação que tinha feito o time jogar bem nas últimas semanas, e o técnico tentou ser coerente e manter a escalação do time que vinha dando certo para um jogo muito importante, e não dar passos atrás, jogar de forma mais conservadora, mais pragmática, como seria até normal que o Abel fizesse. Não, o time continuou jogando, ou tentando jogar como vinha jogando. Acho que ali teve um erro de preparar bem o jogo, de marcar melhor a saída dos zagueiros da LDU, porque depois estourava muito pelos lados do campo quando o time equatoriano corria. Mas a escalação eu acho que era a óbvia e normal que um time que está jogando bem repita a escalação em uma semifinal de Libertadores, ainda que seja fora de casa e na altitude. Um grande jogo, voltando agora já para a partida dessa quinta-feira no Allianz, um grande jogo do Alan. Eu não conhecia, porque simplesmente não conseguia ver tudo do futebol brasileiro, assisti alguns jogos específicos do Palmeiras e não conhecia. Desde que eu cheguei aqui, que eu comecei a ver o Alan entrando como ala ou como ponta, e que as pessoas falam que ele seria o substituto do Lucas Evangelista, eu sempre achei estranho. Falei, o Alan não me parece um segundo volante, não me parece um jogador da faixa central de campo. E falaram, não, ele foi sendo adaptado para isso. Enfim, eu acho que ele tem que ser readaptado para jogar na ponta, porque ele pode ser um muito bom ponta. No jogo de ontem, ele acertou 10 de 13 dribles que tentou. O Palmeiras driblou 14 vezes, 10 o Alan. Ou seja, é um jogador que conseguiu desarmar a defesa da LDU quase todas as vezes que ele interveio no jogo. E foi muito importante para o Palmeiras. Vitor Roque, que nos últimos jogos, e por característica, dá para dizer que o Vitor Roque, não nos últimos jogos, mas nos últimos anos, normalmente ele acaba muito as jogadas, ele perde um gol inclusive por isso, né, uma grande arrancada do Alan, e que quando o Vitor Roque recebe, ele vai carregando até finalizar, e o Quinteiros consegue bloquear muito bem. Eram 3 contra 1, mas o atacante só olha para o gol e ele tentou finalizar. Acho que ele vai muito bem no lance do terceiro gol, servindo muito bem o Veiga, abre como se fosse chutar e rola a bola para o Veiga finalizar. É boa a entrada do Veiga também no time. O Palmeiras parecia cansar, e eu acho que o time estava muito bem ligado e pilhado até os metros finais. Nos metros finais eu acho que precisa de mais calma do que caos, e o time estava acelerando demais perto da área do adversário, e o Veiga dá esse pontinho de calma, esse pontinho de pensar mais com a cabeça do que com as pernas. E eu acho que a entrada dele também foi boa para deslanchar o 4-0 do Palmeiras. Tudo que o Abel fez deu certo. Ele colocou o Alan, fez um grande jogo, assistência, sofre pênalti, colocou o Sousa, faz um gol, colocou o Fux, fez um gol, colocou o Veiga, fez 2 gols. Tudo que ele tocou virou ouro. Isso só é possível quando o técnico conhece muito bem o time que ele está treinando e o time que ele vai colocar em campo. Um grande jogo do Palmeiras, uma noite mágica realmente, como o Abel trabalhou isso também muito bem durante toda a semana, e uma classificação daquelas para a gente ter uma final especial contra o Flamengo. O adversário do Palmeiras, o Flamengo, também se classificou sofrendo e também com conhecimento do seu técnico, que quando perdeu o Gonçalo Plata conseguiu recuar bem, e cruzamentos na área o Racing ia fazer. E o Flamengo se defendeu muito bem nos cruzamentos. Uma ou outra o Rossi defendeu, mas o Léo Pereira ganhou 6 de 7 duelos no alto, o Léo Ortiz 4 de 5 e o Alexandro 6 de 7. O trio mais duro da defesa do Flamengo ganhou praticamente todas no alto. Dos 24 cruzamentos do Racing no segundo tempo, só 5 encontraram jogadores argentinos, 1 a cada 5 cruzamentos. E o Flamengo conseguiu ir bem quando estava com 1 a menos, quando estava 11 contra 11. O primeiro tempo do Flamengo é até ligeiramente melhor do que o do Racing. Eu acho que podia ter tido mais ritmo o Flamengo no primeiro tempo. E o segundo tempo conseguiu resistir muito bem. Estou falando do Flamengo, e eu já dei recado para vocês aqui algumas vezes, das moedinhas do Flamengo, dos fan tokens do Flamengo, também tem do Palmeiras e tem de mais de 70 clubes no sócios.com, e o Flamengo valorizou muito depois da classificação contra o Racing nas últimas semanas.
Esse mercado, você sabe como é que funciona, né? Normalmente o time vai bem, o clube vai bem, isso valoriza, porque tem uma influência do mundo real, por assim dizer, né? Do mundo físico, futebolístico. Então, o Flamengo valorizou bastante. Então, se você quer adquirir os seus fan tokens, não como forma de investimento, mas para você depois trocar por experiências exclusivas, eu já falei aqui de experiências recentes que o torcedor do Flamengo pode ter, de ajudar o seu clube, porque é um parceiro oficial do clube, os fan tokens do sócio.com. Você pode adquirir no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e depois você troca isso por experiências dentro do clube. Aí tem diversos tipos de experiência que o clube depois vai oferecer para vocês. Entra lá no site para você ver mais detalhes também do que já teve, do que pode vir por aí. Tem do Flamengo, tem do Palmeiras, tem de vários e vários clubes. E eu acho interessante essa subida que o Flamengo deu nessa semana de decisão da Libertadores. Falei que era a final esperada por todo mundo, porque são os dois grandes orçamentos hoje do futebol sul-americano. Os dois passam da casa de 1,2 bilhão de reais, porque constroem muito bem, tem patrocínios muito fortes, a cota de televisão, porque conseguem encher os seus estádios e ganhar muito dinheiro também com isso. O futebol brasileiro nos últimos anos, aliás, tem feito isso muito bem, né? A fidelização do torcedor, desde que os estádios estão mais modernos, modernização por conta da Copa do Mundo. Isso fez com que a experiência de ir para o estádio fosse melhor, que subisse o preço dos ingressos, que também um pouco você um pouco tira a democracia, né? Desmocratiza, por assim dizer, o estádio, porque os ingressos ficam mais caros e aí o torcedor que não tem condição de pagar fica um pouco mais excluído. Isso é verdade, isso é um problema que precisa ser corrigido também. Mas o fato é que os estádios do Brasil estão cada vez mais cheios. Os últimos anos são as melhores médias de ocupação dos estádios brasileiros no campeonato nacional. Isso faz com que os clubes ganhem mais dinheiro, e Flamengo e Palmeiras ganham muito dinheiro com seu match day, com seus estádios, com patrocínio, com cota de TV, com premiação esportiva por estar indo sempre longe nas competições, e ainda estão vendendo muito bem jogadores, né? Estão formando muito bem jogadores e vendendo muito bem jogadores, o que faz com que sejam dois clubes muito ricos. A diferença do Flamengo para o Racing, por exemplo, de folha de pagamento era de aproximadamente 6 vezes mais do Flamengo em relação ao Racing. Em um ano faz alguma diferença? Faz, mas em vários anos isso faz muita diferença, se cria um abismo muito grande. A mesma coisa se pode dizer de Palmeiras e LDU, não achei exatamente quanto que é a folha de pagamento da LDU, por isso que eu consigo quantificar mais de Flamengo e de Racing, mas também é uma diferença muito grande de Palmeiras e de LDU. Se esperava que esses dois pudessem chegar à final, normalmente se espera que eles cheguem todos os anos, mais uma vez conseguem chegar, mais uma vez vão fazer uma final entre os dois. É tema para se falar mais sobre este jogo específico quando estiver na semana do jogo, para a gente saber o momento que os times chegam, como é que chegam os jogadores, quem é que chega a 100%, quem é que não chega e tal. Então eu vou falar disso mais para frente. Mas o fato é que são dois clubes que vêm ganhando muito dinheiro e que vêm sabendo gastar muito dinheiro, porque o Corinthians também ganha muito dinheiro. O Corinthians também ganha quase 1 bilhão de reais por ano. E olha o que é o Corinthians, olha o que são esses dois. Porque eles sabem gastar, porque eles sabem administrar, porque eles são profissionais, porque são clubes estáveis. Então, muitos méritos de Palmeiras e de Flamengo, que ainda estão brigando no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, eu imagino até que o torcedor do Cruzeiro está ainda mais chateado com o resultado do final de semana. Tivesse vencido o Palmeiras com o calendário que esses dois vão ter, pensando em Libertadores e poder poupar algum jogador, a cabeça que pode ficar um pouco mais longe do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro poderia se aproveitar para dar o bote. E eu sei que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, todos perderam pontinhos aqui e ali, mas é porque o Cruzeiro foi a 72 horas, a 96 horas, com um gol que poderia ter saído aos 47 do segundo tempo, que poderia ter dado a vitória, que seria merecida contra o Palmeiras em São Paulo, para brigar ainda nas últimas rodadas pelo Campeonato Brasileiro. Mas veremos o que a gente vai ter na final do dia 29. Hoje o que eu posso dizer é que é muito merecido que esses dois estejam, porque trabalham muito bem como clube. Os técnicos trabalham muito bem os times, os jogadores entendem muito bem a ideia, e tudo, quando tudo isso funciona, é normal, por mais que seja um esporte de erros, é normal que os times cheguem onde chegaram. Tá falado, meu povo? Um beijo pra vocês, eu volto ainda hoje ou amanhã, respondendo as perguntas que vocês estão mandando lá no Instagram. Se você chegou até aqui, faça favor de curtir e de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal também, porque me ajuda muito. Se você só curtir e se inscrever no canal, já vai me ajudar bastante para continuar fazendo conteúdo para vocês aqui. Beijo, gente, valeu, hein? Até mais.